Saudações, galera do QI Cursos, professor Thales Diego, de redação. Vamos dar continuidade às nossas dicas sobre redação. Hoje falando um pouco sobre repertório sociocultural ou conteúdo sociocultural, como a gente costuma utilizar na sala, né? É uma expressão bem conhecida aí por vocês, mas que é interessante a gente discutir para que vocês possam sempre estar escrevendo textos melhores, certo? Nós vamos começar com o conceito de repertório sociocultural, né, que pode ser definido como a nossa visão de mundo, né, o conhecimento que a gente constrói, né, a partir das nossas experiências, né, das nossas competências, das nossas observações, conversas, curiosidades e leituras, né. É muito importante a gente estar sempre lendo para poder estar apurando esse conteúdo sociocultural. Ele vai nos auxiliar, né, dessa forma para que nós possamos expor nossas ideias, né, através dessa fundamentação teórica que é tão importante para que o avaliador que vai ler a sua redação, né, que vai avaliar o seu texto, ele perceba o quanto você tenha a competência, né, de estar construindo essa argumentação, construindo esse texto, ok? Eu coloquei aí para vocês 5 dicas de como melhorar essa bagagem para construir conteúdo sociocultural. Já tinha comentado na sala também a respeito de alguns desses pontos. Primeiramente, a importância de ler constantemente, né, de estar sempre se atualizando em relação aos assuntos, né, que estão em evidência. A prova do IF é uma prova que sempre escolhe um tema social que está em evidência ou que é um tema recorrente, né, e que por isso sempre está em evidência. Então é sempre bom estar lendo, né, a respeito dessas questões. É sempre bom a gente estar assistindo jornal, né, ou lendo jornais e revistas, né, sobre temas sociais, para que a gente possa estar sempre atualizado, né? O segundo ponto, ele está relacionado a assistir a filmes, séries ou documentários, né, de qualidade. Eu coloquei até essa expressão de qualidade, mas essa é uma questão bem relativa, né? Tem muitos filmes e séries que vocês já assistem que dá para utilizar para construir conteúdo sociocultural. Então, é sempre bom vocês assistirem esses filmes, essas séries ou esses documentários com essa visão, né, de que isso pode lhe ajudar a construir o seu texto, né? Inclusive, eu até comentei, né, em algumas turmas que a nossa colega que foi nota 100, né, nossa colega do QI do ano passado, ela utilizou uma série, né, e foi muito bem na construção dos seus argumentos. Então, é bom a gente ter essa visão de que isso pode ajudar também na construção do seu texto, certo? O terceiro ponto, que é pesquisar, né? Então, você sempre está pesquisando sobre esses assuntos para poder construir esse conteúdo, né? Você está armazenando esse conteúdo, né? Para que você possa utilizar na prova. Também é uma das maneiras de melhorar o repertório. Procurar bons autores, já que uma das ferramentas para construir esse conteúdo sociocultural é a partir da filosofia ou da sociologia, como a gente vai ver posteriormente. É sempre bom você procurar, né, autores que façam parte dessas áreas de conhecimento para poder estar aí sempre atualizado, né? E fugir do óbvio, né? Vocês vão ver aí também que o repertório ele pode ser dividido em 3 partes, né? Ele pode ser um repertório construído a partir dos textos motivadores, então é algo que todos os seus concorrentes vão ter acesso. Então, quando a gente fala em fugir do óbvio, a gente está falando exatamente de fugir um pouco desses textos motivadores, né, e utilizar a bagagem que você tem e que foi construída ao longo desses estudos, né, dessa pesquisa ou dessa leitura. O repertório ele também pode ser construído a partir de um conteúdo não legitimável, ou seja, de um conteúdo que não faz parte de nenhuma área do conhecimento, de algum exemplo que você passou na sua vida, que você conhece do seu dia a dia, né? De lugares comuns, né?
de lugares comuns, de coisas que você já presenciou, já leu, já assistiu, mas que não fazem parte de nenhuma área do conhecimento, ou esse repertório ele também pode ser legitimado, e aí ele é legitimado porque ele faz parte realmente de alguma área do conhecimento, certo? Gente, quando a gente fala em um repertório sociocultural que é legitimado, nós estamos falando exatamente das áreas do conhecimento. E aí eu vou mostrar para vocês algumas questões relacionadas a esse repertório que é legitimado, certo? Então, inicialmente, os textos motivadores, né, que não fazem parte dessa legitimação, porque são textos que todos vão ter acesso, né? Então, o interessante é você fugir o máximo possível desse texto motivador. Logicamente que o IF ele permite que você utilize esses textos, mas você não pode ficar preso apenas a eles, né? Você pode se basear, né? Você pode ler para tirar algumas ideias e assim por diante, mas você não pode ficar preso apenas nesses textos. Eu coloquei para vocês aí, como exemplo, os textos motivadores que fizeram parte da prova do exame de seleção do ano passado, né, sobre cyberbullying. O primeiro texto é da Júlia Marques, do estado de São Paulo, né, tem aí a data do texto na referência, e todos os alunos, todos os candidatos, eles tiveram acesso a esse texto, eles puderam ter acesso a essas informações e utilizar, né, nos seus textos. Logicamente, né, quem foi além desses textos motivadores, com certeza, né, mostrou para o avaliador que tinham algo a mais, né, tinham um conteúdo que era diversificado, que era diferente, né, e com certeza tirou uma nota, né, um pouco maior nessa competência. O segundo texto da prova do ano passado, que também é sobre cyberbullying, né, é uma charge, né, que fala aí sobre essa questão do cyberbullying relacionado à opressão, né, nas redes sociais, logicamente, que é um dos principais veículos de propagação, né, do cyberbullying. Então, muito interessante aí que a gente possa observar esse texto, mas que também, como eu falei anteriormente, a gente não fique preso apenas a ele, certo? E aí a gente chega no repertório legitimado, né? Nós temos aí algumas imagens que fazem referência exatamente às áreas do conhecimento, né? Que é o que a gente deve procurar utilizar nos nossos textos, informações, dados, conceitos que fazem parte desse universo aí, né? Que é tão amplo. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas das áreas que vocês podem utilizar para poder construir esse repertório. Então, inicialmente, fatos ou períodos históricos, né, que são reconhecidos. Então, vocês podem utilizar aí momentos que fizeram parte da nossa história ou da história de outros países, né, para relacionar com os temas sociais que vocês possam discutir, né, lá na prova. E nós temos um nome específico para isso na argumentação. Nós vamos chamar de alusão histórica. Então, sempre que você usa um fato histórico que é reconhecido, né, em um momento histórico, a gente chama de alusão, né, alusão histórica. É interessante, gente, que para construir essa alusão histórica, nós precisamos citar o fato histórico, né, e relacionar esse fato histórico ao que você está discutindo, que é um assunto atual, certo? A segunda área do conhecimento que a gente pode utilizar é a fala, né? É o discurso de personagens, personalidades, figuras, né, que são celebridades e que têm algum discurso relacionado ao que você está discutindo. Então, nós temos muitas personalidades que são conhecidas, né, que têm discursos interessantes sobre sociedade, sobre filosofia, e, enfim, sobre várias áreas que vocês também podem utilizar para poder concretizar o seu argumento, concretizar a sua introdução, né, para tornar esse texto o mais científico possível, certo?
Então, a gente tem aí mais alguns exemplos, né, de nomes de autores que você pode citar, de filósofos ou poetas, né? Isso aí tudo faz parte desse repertório. Filmes, livros, peças de teatro, esculturas, documentários, séries, tudo aquilo que a gente já citou, né, anteriormente, vocês também podem utilizar para construir esse repertório, né, esse conteúdo sociocultural. Isso aí é muito interessante porque tem um caráter muito atual, né, um caráter de algo que faz parte do seu dia a dia. Então, utilizem, não tenham medo, né? É só você conseguir relacionar realmente aquele acontecimento, aquele personagem, ou então a própria série em si, que você já assistiu, que você teve a experiência de ver como que está sendo discutido. Então, funciona assim, certo? Os conceitos e definições de algumas áreas do conhecimento específica, né, como a sociologia, a história, como a gente já citou, a filosofia, a literatura, a própria educação, né, medicina, linguística, matemática, enfim. Algum conceito que tenha relação com o que você está discutindo e que você acha que consegue lembrar do conceito, né, para colocar lá no texto, também vai funcionar, certo? Estudos ou pesquisas, e aí por isso que tem lá aquele ponto, né, de você pesquisar, porque você só vai ter esse conhecimento se você pesquisar, se você ler a respeito, se você está assistindo o jornal, e aí você consegue armazenar essa informação, e aí na hora de colocar no texto, você vai lembrar, né? O estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, ou o estudo realizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, ou então algum órgão mais específico, né? O Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tem o mapa da violência, né? Que é periódico. Então, todos esses estudos e essas pesquisas, né, que geralmente são vinculadas no meio jornalístico, ou então em algum veículo de informação científico, né, também vocês podem utilizar para construir esse conteúdo sociocultural, né? E aí entre os meios de comunicação, né? Então, desde os mais conhecidos, né, aqui no Brasil, como o Estadão, o Globo, a Veja, o UOL, a Folha de São Paulo, né? Todos esses veículos de informação, eles podem sim ser utilizados para construir esse conteúdo, certo? Basta você referenciar qual é o veículo, né? Você conseguir de forma sucinta apresentar essa informação e depois relacionar essa informação com a discussão. Então também funciona, certo? Eu trouxe para vocês um exemplo de um texto, né, que é sobre a questão das epidemias, para a gente poder ver como é a construção desse conteúdo sociocultural, né, desse repertório dentro de um texto. Então nós temos aí a introdução de um texto que fala sobre essa questão do avanço das epidemias contemporâneas. E esse texto ele diz assim: a revolta da vacina em 1904 teve como protagonista uma população desinformada que negava medidas inovadoras do governo. Mesmo depois de um século, a desinformação, dentre outros fatores, ainda perdura na sociedade doente. A falta de um sistema de saúde público eficaz e o desinteresse à população mediante de medidas profiláticas faz o Brasil um berço de epidemias. Então veja, né, nós temos aí ele citando a revolta da vacina, né, que aconteceu aí no início do século XX, né, ele cita que um dos fatores que levaram a essa revolta foi a população ser desinformada, né, então ele relaciona o fato histórico a uma causa, né, mostrando que uma das razões para que a gente ainda tenha, né, essa, essa desinformação, esse desinteresse da população por essas medidas sanitárias, né, de saúde, é o que vem, né, proliferando, é o que vem aumentando as epidemias no Brasil, né? Então, nós temos aí uma relação histórica, né, da questão da revolta da vacina,
que é um fato histórico conhecido, né, e que ele relaciona com essa questão das epidemias contemporâneas, certo? Então, isso aí é um exemplo dessa relação, dessa alusão histórica que a gente pode utilizar tanto para introduzir o texto, né, como vocês podem ver, como também para fazer essa relação de construção para o repertório sociocultural. Então, já é uma ótima forma de iniciar, porque ele já inicia o texto construindo esse repertório, certo? Ele vai continuar depois falando um pouco sobre a criação do Sistema Único de Saúde, né, que ele vai dizer que desencadeou expectativas, né, como o fim das epidemias e decepções diante de um sistema que é falho e precário até hoje, né, como nós sabemos. Nós estamos passando por uma pandemia e nós sabemos que o nosso sistema ele ainda não é capaz de suportar, né, uma grande quantidade de pessoas doentes, infelizmente. Então ele diz assim: a criação de um sistema único de saúde desencadeou expectativas, como o fim das epidemias e decepções diante de um sistema falho e precário. Como para muitos é a única opção, à frente de consultas e intervenções particulares com preços absurdos, os dependentes do SUS encontram hospitais desestruturados e filas sobrecarregadas ao mesmo tempo. Enquanto novas políticas na área de saúde não são implantadas, o número de pessoas doentes sem atendimento amplia, ao mesmo tempo em que parte da população recorre ao automedicamento, que representa mais riscos do que benefícios. Né? Então, ele continua aí fazendo uma outra relação, isso inicialmente, né, falando sobre a criação do Sistema Único de Saúde e relacionando os problemas, né, desse sistema que é falho, como nós sabemos, com a proliferação das epidemias que, infelizmente, né, nós estamos vivendo hoje, né, um corre-corre aí para tentar resolver uma parte desse problema para que o sistema consiga realmente, né, abarcar essa população. Depois ele continua: concomitantemente com a irresponsabilidade do governo, está a falta de informação à população e o descaso dos mesmos diante da profilaxia, de profilaxias que na maioria das vezes são simples e significativas no combate de epidemias. Então, a falta de conhecimento sobre as doenças faz com que as pessoas não conheçam seus riscos e muitas vezes só procurem atendimento médico quando os sintomas são extremos, estimulando possíveis variações da doença e um surto da mesma. Né? Então, a falta de informação que está relacionada aí com o movimento anti-vacina, por exemplo, né? Muitos ainda hoje no século XXI se negam a tomar a vacina ou então a aplicar a vacina nos próprios filhos, né? Que é um problema gravíssimo, né? Está relacionado aí também com essa proliferação, né? Então, manter a população informada, né? Fazer campanhas para que a população possa saber dos possíveis riscos é uma forma também de evitar essas epidemias, certo? Na conclusão, ele diz o seguinte: diante das falhas sociais e governamentais mencionadas, deixa evidente a necessidade de intervenções. O governo deverá reestruturar o SUS de modo que ele atenda a toda a população de maneira eficaz e investir em campanhas de prevenção e na fiscalização para que todos tenham conhecimento sobre as doenças que não deixam as medidas profiláticas de lado. Os cidadãos, por sua vez, devem cessar com automedicações e procurar auxílio médico o mais rápido possível. Somente assim, com a colaboração de todos, as epidemias desaparecerão, juntamente com a falta de informação. Então, nós podemos observar aí, né, na proposta de intervenção, né, que é a conclusão, alguns pontos referentes a essa estrutura, né, de conclusão, o governo como agente, né, e que deverá reestruturar o Sistema Único de Saúde, que no caso é a ação,
Investir em campanhas de prevenção, né, e na fiscalização seria também parte da ação, para que todos tenham conhecimento sobre a doença, sobre as doenças, né, seria o efeito. Se a gente pudesse observar, nós também teríamos aí, no final, né, nesse último período, um detalhamento do efeito. Então, ele diz assim, somente assim, com a colaboração de todos, as epidemias desaparecerão. Né? Então, isso aí é uma continuação do efeito e a gente pode considerar isso como detalhamento, certo? Então, gente, é mais ou menos isso, né? Construção do repertório sociocultural. Não esqueçam que esse repertório ele pode ser construído de 3 formas diferentes, mas a de forma legitimada é a melhor delas, né? Utilizando realmente aí as áreas do conhecimento, tentando fugir um pouco dos textos motivadores e do repertório que não é legitimado, né? E para isso, o conselho que a gente deixa aqui é que vocês, né, leiam bastante, né, leiam constantemente, tentem assistir a partir de agora filmes, séries e documentários relacionando a questões sociais, pesquisem a respeito de temas sociais também, né, procurando bons autores, né, para que vocês possam no final fugir um pouco do óbvio, né, fugir um pouco do repertório que não é legitimado, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aí dando nossas dicas para que vocês sempre possam estar escrevendo melhor, ok? Até mais, valeu!